Tá gravando já. Pois é, gente, então é o seguinte, a gente vai aprender aqui a fazer um referenciamento. Algum de vocês aqui utiliza outro aplicativo que não seja o Word para digitar trabalho, esse tipo de coisa? Hoje mesmo, só hoje. Só hoje, né? Só hoje. Tranquilo. Porque tem gente que utiliza o LibreOffice, outros demais, mas que bom que é o Word. No Word, ele tem uma facilidade, que é a questão de você adicionar um referenciamento automático. O referenciamento automático, ele facilita a tua vida, principalmente se tu for referenciar mais de uma vez um texto, ou se tu fores colocar uma referência e não estivesse lembrando de como a referência deve ter a sua estrutura, porque a estrutura ela é essa aqui. Ó. Eu vou identificar um outro referenciamento aqui. Ó, a estrutura básica de referenciamento é essa aqui. Ó. O sobrenome sempre, nunca é o primeiro nome, é o sobrenome do autor, o último sobrenome de preferência, o sobrenome do autor com o ano de publicação da obra, conforme está aqui. Ó, por exemplo, esse Shorley aqui é o último sobrenome do autor, e 2012, que é o ano que foi lançada a obra. Eu vou abrir aqui um documento novo. Deixa eu ver se eu consigo parar de apresentar esse e abrir um novo aqui. Para mostrar para vocês como é que fica isso na prática. Tá aparecendo para vocês documento novo? Tá aparecendo. Ok. Aqui. Vamos dizer, eu acho que é melhor eu colocar a tela inteira, porque eu vou ter que mostrar para vocês como se eu fosse tirar de um site. Né? Vocês vão ver a mesma coisa que eu vejo. É melhor. A tela inteira. Prontinho. Aqui. Vamos dizer que vocês vão tirar... e a gente já vai iniciar vendo os sites que vocês podem pesquisar. Porque, como vocês sabem, tem alguns sites que não são permitidos, não são aceitos no mundo acadêmico. Né? Sites, por exemplo, como Wikipédia, não é aceito. Brasil Escola não é aceito. Você não pode jamais referenciar ou tirar informações desse site. Mesmo que tu tire alguma informação desse site, uma informação complementar, tu não pode referenciar ela. Tu tem que arranjar algum modo de referenciar esse tipo de informação. Só um segundo que eu vou adicionar uma segunda conta minha aqui na chamada para eu poder ver como é que tá tudo. Para poder acompanhar como é que a apresentação tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo certinho. Desliga o microfone da segunda, só fica com eco. Desliguei. Parou a interferência? Parou. Aqui, pessoal, ó. Um site da onde vocês podem tirar sempre informações, que é o mais aceito pela UEMA e por qualquer plataforma acadêmica, é o site Cielo. É esse daqui, ó, SCI. Se vocês tiverem até como anotar esse tipo de informação, é importante. Ó, Cielo. O site Cielo, ele é um dos sites mais aceitos pela UEMA e por qualquer outra universidade ou organização acadêmica. Por quê? Porque ele é um site internacional que armazena dados e pesquisas de vários pesquisadores ao redor do mundo, de vários cientistas. Se vocês participarem de um grupo de pesquisa, vocês vão ser, o trabalho de vocês vai ser publicado aqui. A partir do momento que o professor de vocês analisar o trabalho, der que o seu trabalho está ok e publicar, ele vem parar aqui no Cielo. E aí aqui vocês têm como pesquisar a área que vocês... vamos dizer que a gente está trabalhando aqui como o trabalho que a gente entregou para o professor Luiz Jorge, climatologia. Você digita aqui climatologia.
e ele vai dar para você os resultados no caso não foi encontrado documento de pesquisa. Mas mesmo que você... Escreveu errado, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, buscas. Ó, essas opções, esses resultados que ele ia aparecer... Obrigado, Thales. Essas opções aqui que aparecer para vocês, os resultados, são trabalhos que já foram publicados. Então, não são coleta de informações como a Wikipédia faz. São, de fato, trabalhos acadêmicos. Por isso que eles são muito utilizados. Aí vamos dizer que você vai citar um trabalho, né, do site Cielo. Como é que você vai citar, como é que você vai referenciar isso no seu texto? Aí existe duas formas de referência, que isso é importante que vocês saibam diferenciar. Por exemplo, aqui no meu trabalho com os meninos, o nosso trabalho de climatologia. Quando é que eu faço a citação dessa forma aqui, ó, no mesmo tamanho do texto comum? Quando eu pego as palavras do autor, leio o texto do autor e torno ela com as minhas palavras, entendeu? Por exemplo, vamos dizer aqui, o trabalho do Vilela e do Matos diz que as características de uma bacia têm uma importância indispensável para a análise e avaliação do seu comportamento hidrológico. Lá no trabalho dele, se eu for abrir o trabalho dele, vocês vão ver que ele não está falando com essas mesmas palavras. Essas palavras aqui são as minhas que li o trabalho deles e coloquei aqui. Mas como eu utilizei do trabalho deles para fazer o meu, eu referenciei. Só que o texto, vocês estão vendo aqui que está nas normas padrão da ABNT, que são as normas que eu vou até passar para vocês. O tipo de fonte, para você fazer um trabalho formatado ABNT, só podem ser dois tipos de fonte. Ou essa daqui, Arial, eu creio que vocês estão acompanhando aí, Arial, ou a Times New Roman, que é essa bem aqui, ó. Sempre no tamanho 12. Mesmo a referência do texto, tudo, sempre no tamanho 12 é o corpo do texto. Ou fonte Arial, ou a fonte Times New Roman. São as únicas aceitas no padrão ABNT. No caso, eu sempre indico a utilizar mais a fonte Arial. É a mais fácil de utilizar, ela dá uma visão melhor para o seu trabalho, dá uma visão mais organizada. Então eu indico que utilize Arial no tamanho 12, tá? Espaçamento simples. Toda vez que falar um trabalho formatado, é espaçamento simples. O que é o espaçamento simples? Você vem nessa opção aqui, ó, espaçamento de linha, e você deixa o espaçamento 1, tamanho 1. Esse é o espaçamento simples, tá? E você tira, ó, remover espaço depois do parágrafo. É sempre assim, o texto padrão ABNT é assim. Aí vamos dizer que eu peguei aqui um trecho lá do texto do... Deixa eu ver o texto que a gente abriu aqui. Ó, esse texto aqui. Os autores são o José Bruno Marques Fernandes, o Emerson Mariano da Silva e o José Valdemir dos Reis Júnior. Vamos dizer que eu tirei aqui um pedaço do texto deles. Eu vou copiar e colar, mas só como exemplo. Só um segundo. Permitir. Chegou mais alguém. Boa noite, Hilton. Boa noite. A internet caiu aqui. Tudo bem. Vamos lá. Vamos dizer que eu pego um trecho desse trabalho aqui, tá? Eu vou copiar e colar, mas é como se eu tivesse... Vamos dizer que eu li esse trecho bem aqui, do estudo da situação climática no estado do Ceará, até aí em homenagem a Thales, né? E vou colar para o meu trabalho. Eu vou colar aqui no meu trabalho. Mas vamos dizer que eu não copiei e colei, eu adicionei as minhas palavras aqui, tá? Vamos dizer que eu mudei pouca coisa. Vamos dizer que influenciam. Eu vou trocar aqui esse influenciam por
afetam nas precipitações. Pronto, eu mudei. Eu mudei alguns pedaços, eu já estou colocando com as minhas palavras. Então, na hora de referenciar, eu vou até padronizar logo aqui a BNT. Gente, texto sempre justificado, viu? Vocês veem essas opções aqui, ó, que tem as opções de alinhado à direita, alinhado à esquerda, centralizado ou justificado, sempre justificado, por favor. E coloquem a margem. A margem vocês vão colocar aqui, ó. Nessa régua de cima, vocês sempre vão colocar aqui, ó. Tem o 1 aqui. Vocês estão conseguindo ver a marca do Ctrl aí, né? Mostrando onde é assim. Sim. Aí vocês vão colocar sempre entre esse 1, esse outro 1 aqui, vocês vão colocar bem no meio. E a seta de cima, que é o recuo da primeira linha, vocês vão colocar no 1 da direita. Tá? Sempre. Sempre vai estar assim. Formatação sempre, fonte Arial e o tamanho 12. Isso tem que ser padrão, vocês têm que gravar isso na cabeça, para não esquecer nunca. Aí vamos dizer, eu peguei esse pedaço aqui daquele texto de climatologia, o estudo climático no Ceará, eu entendi o texto e coloquei aqui com as minhas palavras. Vamos dizer que eu não copiei e colei, coloquei com as minhas palavras. O que eu vou fazer? Quando chegar no fim do texto, antes do ponto, tem um ponto aqui, você vai apagar esse ponto e vai clicar aqui, ó, em cima tem referências. Ó, você vai clicar em referências, você vai clicar em inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. Você vai abrir essa opção, ele vai abrir essa tabela. Essa tabela você vai preencher para que ele crie a citação desse texto automaticamente. Aí você vai escolher aqui o tipo de texto que você está tirando essa citação. No nosso caso, a gente está tirando aqui de um trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico ele é categorizado como relatório. Esse tipo de texto aqui, ó, é um relatório científico. Se você ver aqui, ó, toda vez que ele tiver esse título, subtítulo, e for divulgado por universidades, como vocês podem ver aqui, ó, Universidade Estadual do Ceará, de Fortaleza, e a Universidade Federal do Piauí, em conjunto. Ou seja, isso daqui é um relatório de um estudo científico. Então, nesse caso, ele é dado como relatório. Aí vocês vão vir aqui nessa tabelinha, vocês vão procurar a opção relatório, aqui, ó. Tá aqui a opção relatório, vocês vão selecionar. Ele já vai dar as opções certinhas que vocês têm que preencher. Autor, vocês têm que estar atento à questão do autor. O autor, se tiver mais de um autor, vocês têm que colocar sempre um ponto e vírgula e um espaço entre cada autor. Vocês podem copiar e colar o nome do autor do jeito que está aqui, ó. Eu vou só copiar e colar. Marquei aqui o José Bruno Marques Fernandes, dei um Ctrl C, retornei lá no texto, na tabelinha, e vou colocar o nome dele. Aí eu dou ponto e vírgula, espaço. Volto lá no texto, pego o nome do segundo autor. E quantos autores tiverem no texto, vocês têm que colocar todos eles aqui. Tem textos que são aí divulgados até por 7 autores, tem que copiar todos eles. Ponto e vírgula de novo, espaço. Esse daqui são 3 autores, eu vou pegar o nome aqui do terceiro autor. Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula. Pronto. O que é essa opção aqui de baixo? Autor corporativo. Porque tem vezes em que os autores são contratados por uma empresa e vocês nem veem o nome do autor lá por exemplo, uma revista, quando ela é feita, por exemplo, o Globo Rural. Ela faz uma pesquisa e divulga. Eles não dão o nome do cientista que a Globo contratou, eles dão só o nome do Globo Rural. Aí, se for um caso desse, um artigo publicado por uma revista sem o nome dos autores, vocês clicariam aqui, ó, marcariam essa caixa de autor corporativo e colocariam o nome da empresa ou do site, ou do site ou do que quer que seja que tenha publicado. Aí vocês marcariam aqui e preencheriam só aqui, não preencheriam o autor.
Mas como a gente está pegando de um relatório científico divulgado por alunos, aí nesse caso não, você coloca o nome de todos os autores dividido por ponto, vírgula e espaço. Aí aqui você vem para o título do texto, né, que a gente vai ver aqui. Nesse caso é o uso de um aplicativo como ferramenta de ensino de conceitos de climatologia em escola pública no Ceará. Gigante o nome. Copia e cola tudinho. Ctrl C, voltou para a tabelinha, Ctrl V. Pronto. Aí vocês vão procurar o ano em que foi publicado isso aqui. Onde vocês vão encontrar aqui no texto, normalmente é para ter ou no início ou no fim do texto. Nesse caso aqui, deixa eu identificar. Ó, aqui está dizendo que foi em setembro de 2020. Está aqui, ó. A data está aqui todinha. Tá? Ó, 7 de setembro de 2020 foi divulgado esse trabalho. Aí vocês vão colocar aqui o ano, né? 2020. A instituição, no caso, são duas instituições, né? Que a gente estava até vendo aqui agora há pouco. A Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Piauí. No caso, quando há duas instituições, é o mesmo procedimento dos autores. Vocês vão copiar o nome de uma, cola aqui, ponto e vírgula, espaço, copia o nome da outra. Ponto e vírgula novamente. E o espaço. A cidade onde foi publicada. Tenta identificar aqui. Se não tiver identificado, vocês podem ou ir pela cidade. Se não tiver identificado, boa noite, Natália. Ó, se a cidade não tiver identificado, você pode vir aqui, ó, e verificar pela universidade que divulgou, no caso, o trabalho. E aí a gente vem aqui, ó. Ó, no caso, a primeira universidade que está no trabalho está sendo a Universidade Estadual do Ceará. Então, você vai voltar em instituição, lá na tabelinha, né, na cidade, e vai colocar Fortaleza, Ceará, que está no texto. Coloca apenas Fortaleza. Páginas, porque às vezes tem alguns trabalhos, alguns periódicos, alguns relatórios, em que é tirado de um livro. E aí, nesse caso, lá costuma estar citado as páginas do livro em que está aquele capítulo do trabalho. Aí, se houver essa informação, você adiciona aqui. Vamos dizer que nesse trabalho aqui, a parte que você está utilizando está da página 132 a 137. Você colocaria aqui 132, tracinho 137. Mas como não é o caso do nosso exemplo, a gente está tirando aqui de um relatório, então você não precisa colocar o número, né? Não precisa colocar as páginas. Número padrão também, vocês muito pouco vão utilizar, praticamente nunca. Então nem precisa preencher, não faz diferença. Aqui esse nome da marca, é importante vocês colocarem um nome para vocês se lembrarem. Porque vamos dizer que você está fazendo um trabalho, nesse caso aqui, de climatologia, né? Como a gente está no nosso exemplo. Então, vamos dizer que tu está lendo esse texto aqui e tu vai tirar mais de um exemplo desse texto. Então, toda vez que tu tirar um exemplo desse texto aqui, tu vai precisar referenciar esse texto. Então, tu tem que colocar um nome padrão nessa referência que te faça lembrar desse texto aqui, porque toda vez que tu for referenciar, tu vai clicar nesse nome padrão. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente está utilizando o uso da ferramenta, do aplicativo como ferramenta para ensino de consciência escolar. Aí vamos colocar o uso de app, por exemplo. É o suficiente para te lembrar o nome do texto, né? Então coloca só aqui, o uso de app. Pronto. E aí tu salva. Viu? Colocou o OK, já está aqui, ó. Referenciou automaticamente. Automático, tu não precisa fazer mais nada, ele já está no padrão da ABNT. Aí vamos dizer que você foi lá
e tirou outro pedaço do mesmo texto. Lembra que eu disse que se tu tirar mais de uma referência do mesmo texto, você vai precisar referenciar novamente? Aí, no caso, a gente volta lá no texto e vamos dizer que a gente pegou esse outro pedaço aqui. Mas você leu, entendeu esse trecho, né, e colocou com as suas palavras. Lembra, a referência só é feita dessa forma aqui, com o texto no corpo padrão, se você colocar com as suas palavras. Aí vamos dizer que eu coloquei aqui com as minhas palavras, né? Vou colocar no padrão ABNT, que é o quê? Fonte Arial ou Times New Roman, mas eu, pessoalmente, indico Arial, é melhor, deixo o trabalho melhor. E o tamanho 12, sempre. Justificado, nunca alinhado à esquerda, nunca centralizado. Justificado, sempre. Aí eu vou referenciar essa parte do trecho aqui, que eu coloquei com as minhas palavras, só que ele é do mesmo texto que eu tirei aquele outro exemplo ali. Eu vou precisar preencher aquela tabela de novo? Não, não vou precisar. Eu vou vir novamente aqui em referências, eu vou clicar em inserir uma citação, ó, e ela já está bem aqui, ó. Fernandes, José Bruno Marques, tá? Já está bem aqui. Cliquei nela, olha, automático, tá aqui de novo. Vamos dizer que aquele trabalho lá, ele tivesse dividido por páginas. Ah, não esquece de dar o ponto depois da referência, tá, gente? Vamos dizer que lá estava por páginas, e eu tirei da terceira página do trabalho. Vamos dizer que aquele trabalho era um relatório bem maior, em PDF, e eu tirei das páginas. Aí você clicaria aqui na referência, só clicar em cima, ele já marca. Você vai clicar nessa setinha aqui, ó, editar citação. Aí ele já vai abrir na área de páginas. E aí o que? Vamos dizer que eu tirei da página 3 do trabalho. Eu vou colocar aqui 03. Eu só dou um Enter. Clicou no Enter, pronto, ele já atualiza. Tá aqui, ó. Tá aqui, foi tirado do texto do Fernandes, do Silva e do Júnior, que foi publicado no ano de 2020, na página 3 do trabalho. Deu para entender, gente? Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte? Não, de boa. Deu. Pode falar, Thales. Não, eu falei que deu pra entender, tranquilo. Tranquilo? Também, Karina? Deixa eu voltar aqui porque eu tô... Tudo certo. Natália, também entendeu? Nenhuma dúvida? Quer que repita alguma parte? Que tu entrou já no meio da explicação? Suave, mestre. Oi? Suave. Ah, tranquilo. Então, a gente vai passar para o próximo tipo de citação, que é a citação direta. No caso, esse tipo de citação que a gente vai, que eu vou demonstrar para vocês aqui, é a citação de quando você pega justamente o trecho do autor sem alterar nada. Porque essa forma de citação que a gente mostrou aqui no primeiro exemplo, que eu mostrei para vocês, é a citação de quando eu utilizo as minhas palavras. Eu leio o texto, compreendo o texto e coloco com as minhas palavras. No caso, agora, o próximo exemplo é se eu pegar justamente o famoso copiar e colar. Só um segundo, deixa eu aceitar aqui a Emily. Boa noite, Emily. Gente, qualquer coisa, se aparecer mais alguém... Boa noite, Vicente. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá bom. Tá. Tô ouvindo, não precisa gritar. Eu gravei a primeira parte, tá? Então depois eu vou procurar um lugar para subir, porque tu perdeu a explicação do primeiro tipo de referenciamento. Aí depois eu subo e te passo, aí tu compartilha até com aquela tua amiga, viu? Tá bom, Vicente. Obrigada. Ok, nada. Pois é, gente, esse primeiro exemplo que eu dei é da citação indireta.
que é a citação quando você coloca o texto daquele autor, porém com as suas palavras. Aí você faz a citação indireta, que é essa aqui no texto mesmo. Né? Da mesma forma do corpo do texto comum, você coloca a citação. Agora a gente vai ver a citação direta, que é quando você copia e cola mesmo do autor. No caso, eu vou voltar aqui no texto. Ó, apaguei. Vou voltar aqui no texto. Natália e Emily, vocês que ainda não estavam na hora que eu mostrei isso daqui, eu acho que a Natália ainda não estava. A questão dos sites confiáveis, que o Wikipédia, Brasil Escola, eu acho que vocês já sabem que o EMA e outras instituições acadêmicas de ensino superior, de ensino técnico, não aceitam o Wikipédia, Brasil Escola e outros sites comuns como esse. Esse site aqui é um site que eu indico muito e ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito aceito. E é um dos mais pedidos pelos professores e orientadores de TCC, para tudo vocês podem utilizar esse site aqui, que é o site scielo.br, tá? Tá bem aqui a grafia dele, ó, scielo.br. Pode pesquisar, aqui vocês vão encontrar relatórios de pesquisa científica e tudo. São artigos com muito prestígio no meio acadêmico. E aí vamos dizer, né, que eu tirei deste texto aqui. No nosso exemplo, a gente está utilizando um exemplo como se a gente fosse fazer um trabalho de climatologia, né, que é o estudo do clima. E aí eu vou tirar outro pedaço desse texto aqui. Só que agora, eu não quero ler e colocar com as minhas palavras. Não, eu quero agora mostrar justamente o que o autor disse, porque ele disse de uma forma que eu não poderia dizer melhor. Então, por isso eu vou utilizar um pedaço da fala dele mesmo. Eu vou pegar essa parte aqui, vou copiar mesmo, dar um Ctrl C, legal, Ctrl C, voltei lá no meu trabalho, Ctrl V. Pronto, colei. Como é que eu vou mostrar que essa citação é uma citação direta? Como é que eu vou mostrar que eu copiei e colei de uma forma que o professor não me dê um plágio, não zere meu trabalho, não me dê um processo, ou não exclua esse pedaço do meu trabalho? Eu vou selecionar todo o texto, o trecho, no caso, e eu vou aqui, ó, na página inicial, né? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou reduzir uma vez o texto. O padrão da BNT é que você reduz apenas uma vez o tamanho, mas o correto que os professores da UEMA costumam aceitar é 2 reduções. Nesse caso aqui, ó. Por exemplo, o tamanho normal é tamanho 12, você coloca aqui, ó, tamanho 10, e você deixa ainda justificado. Você vai retornar o recuo da margem até zerar, e depois você vai reduzir a metade da página. Pode puxar aqui no quadradinho, ó, da régua, que é para você puxar o recuo inteiro. No caso, como a gente está da margem 0 até a margem de número 13, o ideal é que você puxe aqui a margem até o 8. Ó, vou puxar até... Não, o certo é 7. Tá aqui. E vou adicionar a referência. Como eu estou tirando a referência de um texto que eu já citei lá atrás, o que eu vou fazer? Com o cursor do mouse antes do ponto, eu vou clicar aqui, vou em referências, inserir citação e escolho a citação que eu já fiz. Pronto, automático, e ela já está no tamanho. Essa daqui é a citação direta. É o famoso copiar e colar. Você não pode copiar e colar um texto sem suas palavras, sem utilizar essa formatação bem aqui. Tá? Opa. Eu tenho que colocar a margem no meio, centralizado aqui, ó, do centro para a margem direita. 2 reduções no tamanho da letra e referenciar. Agora que vocês já pegaram a citação, a gente vai para o referenciamento. Como que você vai referenciar para que depois o seu professor, o seu orientador possa ir no lugar de onde você tirou aquela citação e ver se é válido o seu argumento?
a partir do momento que você utiliza aqui essa aba de referências do Word, ela já cria automaticamente um referenciamento. Onde você vai fazer isso? Aqui mesmo na aba de referências, você vai, dou espaço aqui, né, porque eu já fiz minha citação, vamos dizer que eu terminei meu trabalho, eu vou dar Enter uma vez, eu vou dar Enter 2 vezes. No segundo Enter, você vai colocar aqui, vai voltar para a página inicial, aqui na aba do Word, você vai colocar a margem alinhado à esquerda, tá? Vou voltar aqui na régua, lá para a margem original. Você vai alinhar à esquerda, voltar para o tamanho 12, né? Manter Arial. Você vai fazer o quê? Vai clicar em referências, vai clicar em bibliografia. Aí ele vai te dar aqui algumas opções. A opção correta é referências, nunca bibliografia, nunca obras citadas. O padrão ABNT é referências. Você vai clicar. Vê que automaticamente já está aqui as informações. Estão vendo aqui que já está as informações daquela parte que a gente citou. E se vocês fizerem qualquer outra citação, vamos dizer, eu vou pegar aqui outro texto qualquer da internet. Vou pegar aqui, vou no próprio Cielo, vou em outra... deixa eu procurar aqui. Procurar outro trabalho da mesma área. Estamos aqui no site do Cielo. Pelo visto eu vou ter que... Acho que é .org. É cielo.org, eu acho. É isso mesmo. Vou pegar outro do mesmo tema, climatologia. Vamos dizer que eu vou referenciar outro trabalho, que não aquele mesmo. Deixa eu procurar um aqui que esteja em português. Tem a opção aqui de procurar pelo idioma. Tem aqui português. Pronto. Filtrar. Pronto. Vou colocar esse outro texto aqui, qualquer. Vamos referenciar um pedaço dele. Eu vou adicionar, vamos dizer aqui, um trecho desse trabalho. Vou pegar um trecho qualquer aqui, desse relatório. Eu vou pegar esse trecho aqui. Vamos dizer que eu li esse texto, eu não copiei e colei. Eu li esse texto e vou colocar novamente com as minhas palavras. No nosso exemplo. Coloquei aqui, deixa eu ajustar o texto, né? Ajustado, margem entre o 1 da direita e 1 da esquerda, bem aqui no marco 0, e a margem é sempre em cima do 1 do lado da esquerda, da direita. Tamanho da fonte, 12. Espaçamento simples. O que é o espaçamento simples? Tamanho 1 de linha. Remover espaço depois de parágrafo. E aí eu vou colocar aqui aquele trecho. Ctrl V. Pronto. E já está formatado? Não. O que está faltando? Justificar. Pronto, justifiquei. Fiz a citação daquele outro trecho. Para a Emily e a Natália, que não estavam na primeira parte da aula, vamos pegar aqui como é que referencia. Vamos fazer um referenciamento indireto, novamente. Indireto, o que é? Você leu o trecho do trabalho que você vai referenciar, entendeu e colocou com as suas palavras. Aí você vai referenciar ele agora. Você vai manter a padronização que já está, o tamanho da fonte, o tipo de fonte. Vai clicar aqui antes do ponto, né? Sempre antes do ponto a referência. Vai clicar em referências, está aqui a aba, referências. Inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. Cliquei. Aí, qual é o tipo de texto que você está utilizando? Você vem aqui, analisa o texto. Esse texto aqui, no caso, é um relatório de uma pesquisa de iniciação científica. Como a gente sabe disso? A gente sabe pelo tipo de
de título e pelo lugar onde ela foi publicada. Nesse caso, ela foi publicada na Revista Brasileira de Meteorologia, volume 35. Aqui, gravem bem essa parte aqui do texto, que ela vai ser muito importante sempre. Aqui tem várias informações que vocês vão utilizar no referenciamento. Então, a gente já pegou aqui o tipo de texto. O tipo é relatório. Aí você vai voltar aqui no Word, vai clicar aqui, ó, porque não vai estar aqui relatório, dependendo do Word de vocês. Vocês vão clicar, vão procurar a opção de relatório, seleciona. Aí o autor. Como você sabe se você deve utilizar autor ou autor corporativo e marcar essa caixinha? Eu acho que a Natália e a Emily não estavam aqui na hora que eu expliquei essa parte. O autor corporativo é quando aquele trecho que você vai utilizar no seu trabalho, ele está numa revista como o Globo Rural, por exemplo. Que se o Globo Rural ele faz uma pesquisa, ele não vai dizer qual foi o cientista que chegou àquela conclusão, ele não vai dizer qual foi o pesquisador que fez aquela pesquisa, não. Ele só vai divulgar o artigo. E aí você precisa referenciar aquele artigo. O que você vai fazer? Você vai clicar em autor corporativo e vai colocar lá, Globo Rural. Pronto. É o nome da corporação. Mas no nosso caso, não. O nosso exemplo está sendo de um relatório que foi gerado por alunos e professores pesquisadores. Então a gente precisa referenciar a eles. Então, nesse caso, a gente vai preencher autor. Se forem mais de um autor, como é no caso do nosso exemplo aqui, a gente tem quantos autores aqui? 4 autores. Se tem 4 autores no trabalho, você tem que referenciar todos eles. Como é que você vai fazer? Pode fazer um copiar e colar dos nomes aqui. Ó. É o Nathaniel de Souza Silva. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ponto e vírgula, espaço, para colocar o nome do próximo autor. O próximo autor é o José Maria Brabo Alves. O cara é brabo. Vou selecionar Você é bravo. Vou selecionar. Vicente, Oi. no Word 2007 tem essa opção também ou não? Só no 2010? Não, tem a opção. Tem a opção de referência. Eu não sei te dizer se ela está no mesmo localização da aba e se ela ainda tem esse padrão automático. Se não tiver, é interessante atualizar o Word pelas ferramentas. Ó, aí eu vou copiar aqui o nome do José Maria Brabo Alves, vou colar, vou dar de novo ponto e vírgula, espaço, pegar o nome do terceiro pesquisador, no caso Emerson Mariano, Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula, espaço. Gente, se tiver 7, 8, como muitos trabalhos têm, de 8 pesquisadores, tem que copiar o nome de todo mundo, não importa, tem que copiar, é obrigatório. E aí você vai copiar. Esse daqui é o último, mas ainda assim dá o ponto e vírgula, tá? Que é para o programa reconhecer. Pronto. Coloquei o nome de todos os autores. Agora o que pede? O título. O título vocês também podem copiar e colar, viu? Só pega aqui, ó. Copiei. Ctrl C. Ctrl V. Colei. Pronto, já foi. Tá aqui o título. Qual o ano que foi publicado? Tá aqui em cima. Por isso que eu disse para ficar de olho nesse pedacinho aqui, ó. Nesse trecho aqui está dizendo muita coisa que a gente vai utilizar. Ó, esse trabalho ele foi publicado no dia 9 de outubro, tá aqui, ó, de October, né, que é outubro, dia 9 de outubro de 2020. Lá tá pedindo só o ano. Vou colocar aqui 2020. Qual foi a instituição que divulgou? Aqui embaixo, ó, tá aqui, ó. Mestrado profissional em climatologia e aplicações, Universidade Estadual do Ceará. Olha para Thales aí de novo, outro trabalho do Ceará aí, Thales. E vou colocar aqui. Os caras são fera demais. Vou colocar aqui, ó, Universidade Estadual. Minha prima vai ser professora da faculdade. Ela fez mestrado em nutrição, tá fazendo doutorado. Com nutrição. É braba, agora tu deixa de ser gordinho, é brincadeira. Nem falo muito com ela, não. Ó, colocou uma instituição, agora a cidade. A cidade tá logo do lado da instituição, tá aqui, ó, Fortaleza, Ceará. No caso, vocês vão colocar só a cidade mesmo, só Fortaleza. Ó, Fortaleza.
As páginas, se vocês estiverem utilizando de um PDF, eu acho que essa parte todo mundo pegou, não sei a Emily, se ela já tinha entrado. Que nas páginas, se vocês tirarem, por exemplo, de um livro, uma citação de um livro, ou de alguma revista, que lá tiver as páginas onde estão aquelas informações que você pegou, aí você tem que colocar aqui. Por exemplo, vamos dizer que esse trabalho aqui, esse trecho que a gente pegou, está no livro entre as páginas 120 a 125. Aí eu colocaria aqui em páginas, colocaria 120, tracinho, 125. Mas como não é o nosso caso, agora, a gente está tirando de um trabalho tipo relatório, não é preciso páginas. Número padrão também não é necessário, porque é algo que desdenha, é como se fosse tirado de um livro, de uma editora, vocês teriam que colocar o número oficial do livro, mas isso é descartável, tá? Não é necessário, não precisa fazer, nem grilem com essa opção aí não, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês. Nome da marca. Vamos colocar aqui algum nome que faça a gente lembrar dessa citação. Caso vocês tirem outro trecho desse trabalho, vocês vão precisar referenciar ele de novo, não vão querer preencher essa tabela de novo. Qual é o nome do trabalho? Avaliação da relação entre climatologia... Avaliação da relação, eu acho que já dá para lembrar. Então, vocês marcam aqui, nome da marca, coloca avaliação da relação. Pronto, já dá para lembrar. E é só dar um Enter. Pronto, referenciou. Aí vocês me perguntam, tá, mas não era para aparecer essa referência já ali na parte de referências? Aí vocês vão fazer o quê? Vão clicar em cima das referências e tá bem aqui, ó, atualizar citações e bibliografia. Pronto, tá aí, apareceu. Detalhe, o padrão das referências é o mesmo do texto. Qual é? Vocês vão selecionar tudinho aqui, ó, até o nome referências. Vocês vão na página inicial, aqui em cima, ó, vão clicar aqui na fonte, Arial, claro, tamanho 12, claro, justificado, pronto, tá aqui, referência. Depois vocês vão fazer... essa com azul? Essa com azul também. Pode? Não, essa com azul também, ó. A gente vai selecionar referências, vai colocar na cor preta, né, automático, e em negrito. Referência tem que ser em negrito. Ó, pronto, tá em negrito. É ideal que do nome de referências para cá, para as referências de fato, vocês deem um espaço, só um, tá? Pronto, tá aqui, tá referenciado os trabalhos que vocês utilizaram nesse texto. Esse formato dessa página aqui eu tô achando meio estranho, só um segundo. Vicente, as referências precisam ser justificadas? Precisam, é padrão ABNT. Certo. É necessário que elas estejam justificadas, tá? Ó, pronto, a gente fez a referência. Agora, tem outra parte que é interessante eu ensinar para vocês também, que é o sumário automático. Todo mundo aqui, eu creio que a maioria vão conseguir, se Deus quiser, entrar nos seus grupos de pesquisa, de iniciação científica. Vão precisar disso também para o TCC de vocês. Tem alguns trabalhos de alguns professores que são um pouco mais caxias, um pouco mais exigentes, que vão pedir esse tipo de coisa. No caso, eu estou falando do sumário, né? Muitos trabalhos vocês vão precisar que eles tenham introdução, que eles tenham desenvolvimento, quais foram os métodos de pesquisa que vocês utilizaram. E aí vocês vão precisar de um sumário para isso. E aí, vamos dizer que eu coloquei aqui essa parte bem aqui do texto, né? Ela é... Rapidinho, antes de entrar no sumário, Opa. tô tirando sobre a referência. Quando a gente está pegando um texto e dentro do texto tem uma referência de outro autor, De outra... pega aquela parte. Uma cópia da cópia. Entendi. Nesse caso, vocês vão referenciar
Existe um nome para esse tipo de referência, eu não consigo me recordar agora. Mas Eu acho que é a PUD. Isso. Que no caso é esse tipo de referência aqui, ó, é o et al. Ou então, vocês vão colocar a referência da pessoa que citou. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar um trecho nesse trabalho aqui que a gente estava usando de exemplo. Ó, eu acho que aqui ele deve ter citado alguém, deixa eu ver. Tem um monte aí, ó. É tchau aí. Menino, onde é que tu tá vendo isso? Tá destacado em azul, sei lá. Ah, sim, tá aqui, por exemplo. Vamos tirar esse pedaço bem aqui. Tirei, copiei, vamos trazer para cá, né? Aqui, colei. Nesse caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou referenciar o trecho. Como a gente já pegou a referência daquele texto, tá aqui referências, inserir citação. Esse daqui é o do Silva Nathaniel, se não me engano. Tá aqui. Aí vocês vão colocar isso, a primeira parte da referência, coloca et, é o mais utilizado, tá? Tem outras formas de referenciar, mas esse é o mais utilizado. Coloca et, pega a referência que ele fez. Ó, vou copiar aqui, ó, até esse 2007, excluindo o ponto. Baseado em Silva, aí eu vou copiar o Silva, colocar depois do et. Vou colocar esse Silva aqui em letras maiúsculas. Vem aqui no página inicial, ó. Clica nessa opção aqui, que tem o azinho e o azão, que é as opções de letra, e vou colocar maiúsculo. Pronto, tu fez uma referência da referência. Mas lá no final da referência eu vou ter que citar esse segundo, né? Não, tu vai citar só a tua referência primária, que no caso é esse Silvio Alves. Aqui, ó. Já tá aqui na referência, Tá. ó. E aí quando Eu o fiz um professor trabalho, for eu fiz checar, um ele já vai trabalho com encontrar a ele. citação. Eu fiz um trabalho com o Elielton, né? E ele já é mais experiente. Aí eu peguei essa referência dentro de um texto. E aí ele me cobrou depois para pegar a referência que o cara tava usando lá no texto dele. Não. Se tu referencia um trecho que cita outro trecho, a partir do momento que o professor for entrar naquele trabalho, ele já vai encontrar a citação da citação. Então lá ele pode pegar a referência que está no trecho da primeira pessoa que tu utilizou e seguir atrás para ele saber de onde a citação veio. Não é necessário que tu referencie a citação da citação, não. Tá bom. Galera, então vamos aqui para a parte do sumário, né? Para o sumário, é interessante vocês utilizarem essa parte aqui do Word, que pouca gente se atenta de utilizar, que é a questão do estilo, tá? Deixa eu só ver aqui, tem mensagem aqui? Tudo bem, Karina. Qualquer coisa eu tô gravando aqui essa aula de hoje. Eu vou tentar procurar um lugar para subir. Não sei se no YouTube, Google Drive, não sei. Eu vou subir para que vocês possam assistir depois, tá bom? Boa noite, Karina. Então, galera. Vamos ver aqui. Vamos dizer que eu vou. Opa! Oi? Ah, tá. Foi a Karina. Sim, vamos preparar o sumário. Para o sumário, é necessário que vocês tenham uma atenção à questão do estilo, porque o estilo de texto é que vai fazer vocês terem um sumário automático, um sumário que vocês não precisem estar toda vez, eu coloquei tal coisa em página tal, deixa eu ir lá no sumário arrumar. Não, vocês vão criar aqui um estilo, vocês vão clicar, por exemplo, essa parte aqui vai ser a introdução. Eu vou clicar aqui, ó. Título 1 vai ser só para as letras que vão para o sumário, só para os tópicos que vão para o sumário. Eu vou clicar em título 1, porque eu escolhi ele para ser. E aí eu vou colocar aqui que o título 1 vai ser, claro, Arial, sempre, no tamanho 12. Ok? Só que em negrito. Pronto, esse vai ser o título 1, padrão do título 1. E eu coloco aqui
Introdução. Ficou no tamanho, na cor errada? Sem problema. Vem aqui, seleciona, coloca por preto automático e tá beleza. Tá aqui introdução, deu espacinho, tá aqui. Aí vocês veem, ó, que quando vocês passam o mouse por cima de introdução, ele já está ali marcado. Quando ele está ali marcado, quer dizer que ele já foi adicionado para qualquer automação. No caso, a automação que a gente vai utilizar é o sumário automático. Ó, introdução já está selecionado. Estou vendo ali que ele... Ó. Aí vamos dizer que essa outra parte aqui, esse outro trecho, ele vai ser o nosso desenvolvimento, que no caso do relatório, de texto de relatório, a gente chama de resultados e discussões. Deixa eu ajustar aqui para o tamanho 12, né? Eu vou retornar aqui a margem e vou clicar em título 1. Por quê? Porque lá já está gravado a forma que é para ser modificar. Ó, clica aqui em modificar, título 1, Arial, tamanho 12, negrito. Ok. Toda vez que vocês clicarem em título 1, vai ser a mesma coisa. Opa, faltou colocar a cor, né? Modificar a cor, automático. Ok, pronto. Aí aqui, toda vez que vocês clicarem em título 1, vai ser algum tópico que vai para o sumário. Aí eu vou colocar aqui resultados e discussões. Pronto. Dei um Enter. Pode ver, ó, que ele já ficou marcado também. Ó. Aparece a setinha ali quando eu passo o mouse por cima. Pronto. O que já está aqui está pronto para ir para o sumário. Tá? Eu ainda não numerei a página, mas porque já está dando aí 10h30, eu creio que não dá para a gente ensinar essa parte hoje. Aí fica para a nossa próxima reunião. Para me ensinar numeração, padronização de numeração de página e as técnicas de pesquisa. Fica para a próxima reunião. Mas ó, eu vou criar aqui o sumário. Está aqui a introdução, né? Vou dar um Enter para descer o texto. Vou criar o meu sumário aqui. Cliquei onde eu vou criar o meu sumário. Vou clicar aqui em inserir. Agora eu tenho uma marquinha aqui da gravação de tela que está bem na minha frente aqui. É fogo. Sim, vamos aqui. Ó, você vai aqui em referências, sumário, aí tem os modelos de sumário automático, tá? Vocês podem aqui personalizar o sumário, mas eu vou colocar aqui o sumário automático número 1. Tá aqui. Vocês perceberam que já está aqui, ó, a referência está na página 2, resultados e discussões está na página 1, introdução está na página 1. De fato, está da mesma forma. Aí vamos dizer que você criou o sumário automático, a gente vai já padronizar esse sumário, só um instante. Ó, você criou aqui o seu sumário, e aí você fez alterações no seu trabalho, foi mexendo, e o resultados e discussões desceu para a página 2. Ó, vou descer, ele foi para a página 2. O sumário não vai mudar automaticamente assim. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima do sumário, tá bem aqui a opção, ó, atualizar sumário. Aí ele vai perguntar que tipo de atualização, porque se vocês adicionarem um novo tópico, vocês vão clicar aqui, ó, adicionar, atualizar o índice inteiro. Que aí se vocês tiverem adicionado um novo tópico, tipo, sei lá, no texto de vocês colocaram uma parte que tem resultados da pesquisa, aí vocês adicionaram esse tópico, ele vai adicionar nessa opção aqui. Mas nesse caso a gente não adicionou nenhum tópico, a gente só fez uma alteração que fez com que um dos tópicos saísse da página que ele estava. Então eu vou atualizar apenas os números da página e dar um Enter. Pronto. Repara que automaticamente resultados e discussões ficou na página 2. E aí toda vez que vocês mexerem e precisarem que o sumário atualize, é só fazer isso, clicar em cima, atualizar sumário, atualizar apenas número de página e pronto. Ele vai atualizar o número. Adicionou um tópico novo, atualizar sumário, atualizar índice inteiro. Ok, ele vai adicionar o tópico aqui. Vamos formatar esse sumário. Qual é a formatação dele?
Passou aqui o mouse nele todo. Sempre a mesma formatação, né? Arial. Tamanho 12. Padrão do texto, justificado. Esse nome sumário aqui, você vai selecionar ele, vai colocar ele na cor preta, em negrito e vai centralizar ele. Ele é centralizado. Ó, sumário. Pronto. Sumário automático no padrão da ABNT, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma dúvida, gente? Tranquilo. E no Tudo caso tranquilo. da capa e do título? A capa e do título? Como assim? Tu quer saber já como é que Por exemplo, faz? eu vou botar no sumário, né? Uhum. Mas eu não quero colocar esse nomezinho em cima da capa. Bota assim, capa, título. Não vou precisar Não, não, botar. não. É justamente por isso que a capa e o título. É por isso que tu seleciona aqui o título 1 para fazer o sumário. E aí depois que tu tiver feito a capa e a contracapa, aí tu adiciona o sumário. E aí tu, lá na capa e a contracapa, tu seleciona, vamos dizer, o estilo do título 2 aqui. Entendeu? Porque aí se tu não selecionar o mesmo estilo para fazer a capa do estilo que tu selecionou para adicionar no sumário, o sumário não vai adicionar a capa, não vai adicionar nada, não. Ele só vai adicionar aquele tópico que tu formatou para ele adicionar, entendeu? Mas no sumário não vai ficar escrito capa, página 1, Não, não, não. Não vai por ficar, não. exemplo. Essa Não é parte não vai. obrigatório, não? Não é. Não, não, não. Tu só é obrigado Ah, a tá. referenciar no sumário a partir da introdução para baixo, entendeu? Entendi. Vai dar de organizar isso melhor quando a gente for fazer na nossa próxima reunião e eu passar para vocês as técnicas de pesquisa e a formatação de capa, contracapa e numeração de páginas. Beleza? Beleza. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, tudo tranquilo. Que bom. Natália, Emily. Tem que mandar a Emily dar uma aula De pra boa. gente. Ela já fez um monte de coisa. Tranquilo. Tá tranquilo, meu chapa. Que bom. Oi, gente. Então eu acho que por hoje deu, né? Valeu, Vicente. Tranquilo. Valeu. Eu gravei aqui, tá dando quase 1 hora de gravação. E aí eu vou ver se eu subo o vídeo ou no Google Drive ou num canal fajuto no YouTube. Eu vou ver aqui que se vocês quiserem passar para alguém ou rever. Divulga logo, divulga logo. Divulga logo. E aí a gente marca aí depois a gente vai marcar a nossa próxima reunião, tá bom? Até. Sim, senhor. Pronto. Então deixa eu parar aqui a gravação.